Quando eu preciso do silenciozinho, tá? De vocês, do fundo da frente, tá? Sem querer ser chato, mas senão a aula não vai fluir. E se quiser participar, perguntar, a gente está aqui para isso, tá? Para a gente poder aprender juntos. Eu não sou detentor do conhecimento, o livro ele é magnífico e o que eu quero passar para vocês é que o livro ele traça toda a capacidade do exame, tá bom? O que eu vou falar para vocês é para a gente ter uma noção básica, tá? Então vamos lá. Antes, a gente vai dar uma relembrada que a gente pulou o exame neurológico, tá? Eu não vou falar dos nervos, mas só os nervos é uma pancada de uma vida, tá? Quando a gente chama, então, a pessoa para fazer uma anamnese, pega os dados da pessoa, coleta os dados da pessoa, exames pregressos que já foi, histórico familiar, as dúvidas, enfim, uma anamnese específica do adulto, porque como eu falei para vocês, esse livro ele trabalha a avaliação diagnóstica de enfermagem no adulto, tá? Ele não vai passar frequência cardíaca de criança, ou enfim, tá? Só que pra gente, eu queria que vocês, eu ainda tenho que pensar, mas eu estou aceitando a opinião. Eu preciso ensinar vocês a relatarem, escreverem o exame encéfalo-caudal, tá? É tão importante quanto fazer o exame. Thaís, tá lascado comigo. Mas é tão importante quanto fazer o exame, tá bom? Do encéfalo-caudal. Por quê? Porque depois isso vai para o sistema do computador lá da Santa Casa, ou vai fazer manual. E outra pessoa que vai ler, ela precisa, lendo, saber o que tem no corpo da pessoa, tá? Então, eu ainda não pensei, é uma falha minha, eu preciso falar com vocês. Mas enquanto eu falar dos exames, eu vou meio que dando umas dicas para vocês como é que se escreve, tá bom? Então, a primeira coisa, quando você vai fazer o relatório, depois da anamnese e tal, a gente está falando do exame físico, tá? A gente tem que relatar esse exame físico. Vocês viram pelo menos a frequência cardíaca do adulto? O que é, Michel? Você que está estudando aí. Estou perguntando a boa, sim. Eu tenho anotado aqui. Justamente, isso é estudado. Frequência cardíaca adulto de 60 a 100. Deixa eu falar um negócio para vocês. É normal, tá? Esse negócio de anotar, tá? Ou eu posso pegar o livro agora, cadê o outro? Tá aqui na mochila. E relembrar alguma coisa. O enfermeiro não sabe de tudo. É impossível. Então anota. 60 a 100, tá bom? Vocês vão achar de 70 a 100, de 60 a 100, mas é 60 a 100, tá? A Michelle vai saber, mas eu quero, Gisele, se eu tiver uma frequência cardíaca acima de 100, qual que é o nome que eu dou para ela? Taquicardia, tá? Abaixo de 100, bradicardia, tá? Cada nome dentro dos sinais vitais tem uma especificidade. Então, se eu coloco no meu relatório taquicárdico, para quem leu o estudo já sabe, putz, acima de 100. Se eu estou com acima de 100, o raciocínio, por isso que eu falei, raciocínio clínico, raciocínio, a percepção. O que é acima de 100? Infecção, ou é uma febre, ou é alguma alteração psicológica, ali, emocional e tudo mais, tá? Oi? Também, tá? Ansiedade. Ansiedade é uma patologia, tá, Waza? É uma doença, tá? Existe uma doença chamada TAG. Eu já tratei de TAG, para quem não sabe, por exemplo, que é transtorno de ansiedade generalizada. Cara, te dá dor no corpo, irmão, tá? Enfim, não vou nem falar nesse problema pessoal. Vamos focar na aula. Então vamos lá. Quando a gente está, então, fazendo anamnese, sinais vitais, a gente sabe da frequência cardíaca, frequência respiratória, que é entre, como é, chefe? 16 a 20? Frequência cardíaca. A dor respiratória é de 12 a 20 movimentos. De 12 a 20. Tem que ter isso. Aí tem criança de 20 a 30. Não fica na dúvida, tá? De 12 a 20, tá bom? Pera aí, gente. Precisa dar atenção. De 12 a 20, tá? A gente vai ter o quê? Uma inspeção visual ali. Você não vai palpar. Você vai conversar com o paciente, ele numa posição ventral, tá? Dorsal, perdão.
você vai conseguir conversando com ele, olhando. Por isso que eu pedi para vocês um relógiozinho, não aqui e tal, mas quando a gente for para o campo de estágio, relógio analógico, tá? Relógio analógico. Aquele ponteirinho, tá? Que vai rodar 1 minuto e aí você vai contando nesse 1 minuto, tá bom? Então a gente sabe frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura vai ter um monte, febrícula, febre alta, hipertermia, depois até chegar na convulsão, tá? A gente sabe então que uma febre é 37,7. Dali já é uma base. Abaixo disso vai ter nomenclaturas também. O que eu estou falando aqui para vocês entenderem é que vocês têm que tomar, no mínimo, não estou sendo grosso, não estou apontando o dedo não. Eu estou dizendo que aqui só tem adulto. Vocês têm que tomar no mínimo uma ideia, ir lá e procurar em algum lugar para vocês, tá? Que a gente não tem mais tempo, tá bom, gente? Então vamos lá. O sabe tomar fé, 37,7, né? Frequência cardíaca, pressão arterial, como o Cheiro acabou de falar. Aí vai dar polêmica, tá? Tem livro que vai falar 1, tem livro que vai falar, mas a gente sabe que é 14 por 9. Se 12 por 8, 14 por 9, nem vamos entrar nessa história que diastória. Vamos ficar na primeira batida, na última batida. 12 por 8, 14 por 9. Se eu tiver 12 por 8, 14 por 9, o Aslan, o que eu tenho de nome quando eu for relatar? Tá, não sabe tranquilo, mas a gente vai aprender junto aqui, tá? A gente tem normo tenso, tá? Porque eu quero descobrir, quando você não faz a pressão, quando você não afere a pressão arterial, você não quer descobrir a tensão que o sangue está causando na minha veia, na minha artéria, no caso. Então, tensão. Quando está muito, como é que é quando está muito? Minha pressão está alta. Termo técnico. Hipertensão. Ó, atenção, é o sufixo da palavra. Hipertensão. Normo, tenso. Hipotensão. Tá bom? Então a gente tem que pegar vão atrás desses nomes, gente. Tá? Sinais vitais. Vão atrás desses nomes, tá? O Joelan, né? Joeli, vou dedar você, tá, irmão? O Joeli trabalha no SAMU. Tá de core salteado. Como eu falo trabalho, não estou pagando maneira pro Joeli. Eu estou dizendo que um lugar que trabalha na pressão arterial. Nos sinais vitais, você tem já tipo de doença, o que aconteceu, midríase, miose, AVC, AVE, trauma crânioencefálico. A cabeça do cara é diferente. Eu estou comparando, trazendo para vocês, para ver se vocês vão atrás de conhecimento, gente. Porque vocês vão cair dentro do hospital do estágio e vão passar vergonha. Eu não estou zoando. O enfermeiro lá não vai chegar na sua mãe e vai falar assim, ô coleguinha, pega esses sinais dele lá para mim. Aí você pega no celular, vai lá no banheiro. Não dá. Tá? Estou dizendo que vai rolar isso e vai passar vergonha. Então, eu citei o exemplo da profissão dele para vocês irem atrás do básico, tá? E esse básico te dá informações de outras doenças. Então, vamos começar. O paciente, então, eu preciso fazer a anamnese. Como eu falei do sistema neurológico, eu abordei um pouquinho, a primeira coisa que a gente pergunta para o paciente, você vai ver o paciente, ele vai estar lá, deitado, tá? Alguém quer participar? Aqui deitar, sentar? Quer? O Cauã tá cansado, ele Vem, falou Cauã, que chega queria. aqui que eu vou pegar no seu corpo todinho. Não, relaxa, senta aqui. Tá tudo certo, eu também. Vamos, ó, eu falei uma brincadeira. Presta atenção aqui, ó. Fiz a brincadeira, mas a gente vai respeitar o colega, tá? Ele tá querendo participar, pode ficar sentado, tá bom? Por enquanto, tá? Então eu cheguei lá no meu ESF, no meu hospital, tá bem iluminado, ele parou de bater as pernas, né? Descruzou os braços, tá assim. Eu já peguei os sinais vitais dele, tá? Frequência cardíaca. Tá ali entre 70 e poucos, então ele tá normocárdico, taquicárdico ou baixo, como é que é? Bradicardíaco. Bom, a gente vai atrás desses nomes, já falei, vamos atrás. Mas sinais vitais dele tá tudo certo, tá? Para resumir, tá? Aí, perdão, vai atrás ali, vai fazer diferença na sua vida, tá? Não sei que você anotar aqui, mas vai atrás. Então vamos lá. Quando eu olho para o Cauã, a primeira coisa que eu vejo, ele está acordado. É um
resultado. Ele poderia estar dormindo, ou ele poderia estar em estado de torpor, né? Ou ele poderia estar sonolento. Então eu levo lá, depois da anamnese, sinais vitais, eu falo assim, paciente acordado, ou paciente sonolento, o estado de vigília dele. É isso que eu estou falando. Quem comprou esse livrinho, quando cair no exame neurológico, você é louco. Só ali você pega uma folha de informação, tá bom? Porque ele tem os nervos cranianos e eu não vou abordar os nervos, tá? Mas vamos focar então. Então o Cauã, nesse exato instante, ele está acordado, tá? Consciente e orientado. Consciente e orientado. Joelan, né, Joeli? Joeli, eu sou problemático. Vou te perguntar. Nunca mais eu esqueço, tá? Vou lembrar da Marante. E aí? Brincadeira. Mas aí tá, o Joeli, por exemplo, ele vai saber na hora ali de uma situação de trauma, né? Que você precisa fazer um monte de coisa, dos lugares, despedaçar as pessoas, enfim. Mas ele vai saber se a pessoa está consciente e orientada. Vocês acham que é igual consciente e orientado, por exemplo? Ele está aqui consciente, tá? Mas eu posso perguntar a orientação em tempo, espaço e pessoa. Eu posso colocar isso no relatório. Geralmente no relatório do arroz e feijão que a gente vê, eu faço assim. Se eu tiver no home care, o paciente acordar. Se está consciente e orientado, estou nem aí. Tá? Eu estou dizendo que não é o certo. Vocês, enquanto universitário, tem que fazer todo completo. Lá na profissão de vocês vão fazer certo e errado, o problema é de vocês. Mas aqui a gente vai fazer o certo. Tá? Então ele está consciente. Paciente acordado, automaticamente consciente, né? Então eu coloco o consciente. Você sabe onde que você está? Como é que é o seu nome? Quantos você tem? Sabe que dia que é hoje? Qual é o dia? Dia 12. Tá, ele falou sei. Para mim não é resposta, para o enfermeiro não é resposta. Porque eu posso perguntar, sabe onde você está? Sei. Aonde? Vocês lembram que eu falei da pergunta? Tá tudo bem com você? Pergunta aberta, afirmativa, ele vai falar, tá. Mas se eu perguntar, como é que você está se sentindo? Ele vai ter que pensar e se rápido. Hoje eu estou mal. Eu vou extrair dele esse sentimento. Então, ele sabe, eu estou só complicando, mas ele sabe que onde que está, eu sei que ele sabe, tá? Então, ele está consciente em tempo. Ele sabe que é noite. Por exemplo, quem está dentro de uma UTI. Dentro de uma UTI, por exemplo, a pessoa não sabe se está frio ou quente lá fora, não. Ar-condicionado no rosto. Aí o enfermeiro tem que falar, ó, já é a hora. Ou vai ter um baita de um relógio no monitor lá, tá bom? Então, consciente, tá? E orientado, ele tem um pouquinho de divisão, tá? Orientado em tempo, estamos na noite, de dia tal. Espaço, eu sou o Cauã, sentado numa maca, e só eu que pego a folhinha do Tarcísio e faço uma chamada lá, tá? Tempo, espaço, pessoa. Eu sou ser humano, eu sei quem é minha mãe, quem é meu pai. Então, eu já sei que ele está consciente e orientado. Então, continuando. Estou na neurologia ainda, tá? Deixa aí, Cauã. Eu preciso identificar. Eu vou sempre frisar isso, tá? Para vocês irem lá e atrás. Só desse exame eu estou falando de uma situação, tá? Tem sinal de Romberg, de marcha, tem um monte de coisa, gente. Se a gente vai pro básico, tá bom? Então, eu falo, faz uma abdução da sua perna. Ele vai fazer bem que é abdução? Fala assim, pô, levanta as suas duas pernas, Cauã. Levanta, não, por assim. Levantar lá em cima? Do jeito que você quiser. Eu estou falando do jeito que você levantar. Isso, as duas. Tá? Eu não vou fazer isso do jeito que você quiser, no atendimento, tá, irmão? Eu estou fazendo aqui só pra. Tá? Mas no atendimento você fala, por gentileza, senhor Cauã, pode levantar as nossas pernas, por favor? As duas. Pode abaixar, tá bom? Senta agora. Tá? Estica os dois braços para frente, Cauã. Estica e fica rígido um pouquinho. Esse aqui é ouro, né? Não. Tá, cadê? Fica aí, Cauã. Então, o que eu quis descobrir? Que ele tem os tonos, as nomenclaturas vão diferenciar, tá? Vocês precisam entender. Isso daí, vamos atrás das nomenclaturas. Comprou um livrozinho? Agora vai atrás de um livrozinho que tem um técnico, tá bom? Tônus muscular preservado, tá? O jeito que você tem que ser termo técnico, mas tem vários termos que eu posso colocar, tá? Abdução e flexão preservada, tá? Ou tônus muscular prejudicado.
qual? Unilateral, qual lado? Esquerdo e direito, unilateral, os dois. Eu fiz assim com a mão, ele ficou rígido. Então eu sei que ele está com o plano muscular preservado. E aí a gente vai começando. Depois disso, já que eu sei que ele está, né? Eu não falei da marcha, sinal de Romberg, né? Se ele consegue andar na linha reta, tal. Mas no relatório a gente vai colocar se ele está deambulando ou não. Tá? Então vamos resumir. Ele veio para cá andando, está deambulando. Paciente, acordado, orientado em tempo, espaço, pessoa. Acordado, consciente, orientado em tempo, espaço, pessoa, deambulando. Se ele não tivesse deambulando, se ele tivesse acamado, eu poderia já colocar camada, tá? Camada em leito, enfim. Estou fazendo um relatóriozinho já. E aí, a gente vem no exame propriamente dito, tá bom? Para ver se pescoço. Eu nossa aula vai ter quantas hoje? Tá. É porque eu tenho que ir no velório ainda, pô, mas tá tudo bem. Vamos lá, dá licença, tá calmo. Ai, ai. Cara, tem hora que minha cabeça faz assim, ó. Quem é você, velho? Onde você tá? Mas eu me localizei, tá? Vamos lá. Então, o exame cabeça e pescoço. A gente começa aqui, tá bom? Primeira coisa, eu comunico com o paciente. Calma, eu vou pegar na sua cabeça, tá? Eu vou averiguar seu nariz, seus olhos. Eu vou fazer alguns testes. E eu vou lá e lavo a minha mão, tá? Eu estou falando de uma lavagem simples, não é lavagem cirúrgica, que a gente vai aprender depois. 5 minutos de lavação de mão, enfim, uma moagem, tá bom? Eu vou lá e lavo as minhas mãos e vou fazer um examezinho nele, tá? O que eu preciso de material que a gente pediu para fazer o exame nele aqui? Uma espátulazinha de Aires, tá? Ou espátula de abaixador de Aires, não. De Aires é para fazer citologia. Um abaixador de língua, tá? Eu posso, se eu tiver, é isso, aí a gente vê, se eu tiver Michele, é uma boa, eu sabia que alguém ia falar, mas não sabia que era Michele. A lanterna, para fazer a avaliação, não é uma coisa boa, Michele. É a Ana, professor. Hã? Falei a Ana, mas ela falou também. É porque tá tudo, tá? Essa mesa aqui alguém falou, tá? Se alguém tiver uma lanterninha ou otoscópio, o que eu quero dizer? A face, cabeça e pescoço, a minha avaliação pupilar, ela entra na neurologia. Tá? Joeli, neurologia. Tá? Se eu fazer uma avaliação pupilar numa trauma, numa queda, eu já consigo identificar ali o que está acontecendo. Uma midríase, né? Ou se tiver uma miose, uma hemorragia interna, ou uma hemorragia cerebral. Tudo isso vai identificar. Eu vou dar uma dica, G, para mim não esquecer. Quem está naquele trabalhinho lá que está falando sobre tireoide? Não. Alguém vai falar, cara, tireoide influencia no olho. Vai estudar tireoide, vocês vão tirar a nota máxima que vocês têm, tá? Depois eu vou pegar o meu livrinho que eu marquei e vou mostrar para vocês. Mas vamos lá então. Primeira coisa, tá? Posição sentada. Deitada não adianta eu fazer porque eu quero fazer a nuca dele e tudo mais. Volto a falar de novo. Estou fazendo o arroz e o feijão. Vão para o livro e vejam o que dá para fazer, tá? Vocês lembram da minha anatomia então? Bordo umbilical e corpo digital? Eu vou nas minhas corpos digitais, tá bom? Primeira coisa que eu venho no cabelo do Cauã, tem que fazer um RPG, filho. Eu vejo questão de distribuição. Vamos fazer um relatório bem lascadão, tá? Completo. Distribuição do cabelo capilar, tá bom? Se tem sujidades ou não, tá? Se tem pediculose ou não. Sabe o que é pediculose? Mano, vai atrás de termo técnico. Eu estou provocando mesmo, tá? É pra vocês irem levantar a ponta da cadeira. Tá bom? Justamente, nódulos ou alguma coisa. Coloca o seu dedo aqui, Michel. Tem, o que você sentiu aí? Um carocinho, tá? Identificar um caroço, justo, beleza, isso é mesmo, chefe. Identifiquei um caroço, por exemplo, na cabeça dele, aí vem questões. Então, antes de eu relatar. Esse caroço não há muito tempo, não tem muito tempo, você sente dor, não sente dor. Às vezes tem um cisto sebáceozinho lá, tá? Que não me incomoda, não faz merda nenhuma na cabeça desse cidadão, no caso meu, tá? Então, eu, com as minhas polpas digitais, vamos resumir para nós bater o leque, ó. Eu vou apalpar, não vou massagear nem fazer uma moagem no cabelo, na cabeça do cidadão, tá?
eu palpei, tá? Coragem. Justo, você vai conversando, é isso mesmo. Se você está sentindo dor, calma, em algum lugar? Não? Tá. Palpei. Onde? Você já viu dessa escada? É, o professor vai ser Tá. Velório de amassando. Vamos lá então. Não tem abalamentos. Vou falar o termo afundamento, né? Abalamento. Não tem retrações, que é puxado, está mais esticado. Não tem cicatriz. Não tem caroço. Quantidade de cabelo, se o cabelo queda. Vamos supor, presta atenção, é legal essas perguntas, mas quando vocês têm que imaginar a clínica que vocês estão. Se esse cara está entrando no centro cirúrgico para fazer um implante de cabelo, eu tenho que fazer um relato da cabeça dele bem legal, tá? Se ele tem implante de cabelo, se não tem, se já fez cirurgia, se não fez cirurgia, porque pelo cabelo aqui eu não consigo ver. O cabelo do Cauã é crespo e é muito cabelo, não dá pra ver, eu não vou ficar caçando, tá? Eu apalpei aqui de cara pra ver se tem nódulos e alguma coisa, mas eu posso perguntar pra ele, fez cirurgia? Tá? Não, não fez, então beleza, passei a cabeça dele. Então no meu relatório ali, palpação no couro cabeludo, sem anormalidades, tá? Pra gente relatar alguma normalidade, a gente tem que conhecer elas. Por isso que a gente vai atrás de estudar. Então, quais... Justamente. Seborreia, pediculose. O que você achar no cabelo dele, qualquer coisa, mesmo que for caspa, você vai lá, pega um termo técnico e coloca. Só que quando você colocar alguma informação, você vai especificando. Pequena, média, grande quantidade, localização, tá? Enfim. Escamação. O que eu quero descobrir é alguma alteração. Vamos passar então? Tá? Eu venho descendo, tá? O rosto dele em si já me dá várias informações. Tá? Síndrome de Down, falta de urgência. Não, fica aí, vamos sem rir mesmo, tá? Então eu posso olhar o rosto dele e ter, putz, tireoide de novo, tá? Se eu tiver uma hipertireoide, de cara eu tenho um edema palpebral, tá? A fisiopatologia eu não vou conseguir explicar para vocês agora, tá? Na verdade não é que eu não vou conseguir, eu realmente não sei. Eu precisaria explicar a fisiopatologia e bababá. Mas, só de eu ter noção, eu já consigo pelo menos falar assim, ó, Joelinho, que é o médico, ele tá com a pálpebra emaciada. O médico ele vai falar assim, putz, tireoide, alguma coisa está acontecendo. E aí, por mais que é simples o meu conhecimento, eu já consigo transpassar no meu relatório. A coloração da pele. Também, a gente vai falar disso. Fica a pálpebra superior. Também. Eu marquei para falar para vocês todos que está nesse trabalho aí. O rim, é óbvio, o rim, se ele não trabalha legal, você vai ter o edema da perna, né? Edema dos membros superiores, inferiores, tá? Quando a gente fala do rosto, a Lilia lembrou a gente também. De cara, por exemplo, alguém já... Deixa eu falar vocês aqui. Tá? Por exemplo, leptospirose. Fiz estágio, conheci o paciente leptospirose. Leptospirose. E ele estava completamente amarelo. O rosto. Cara, mas é amarelo, parece canetinha amarela. O nome desse amarelo que a gente dá é o quê? Cianose ou icterícia? Icterícia, pô. Mas e se estiver roxo? Cianose. Vamos dar uma estudada sobre isso. Cianose está roxo, está faltando o quê? Oxigênio, tá? Icterícia é um amarelão, né? É um amarelo de si. Às vezes o bebê, eu não tenho muita intimidade, mas o bebê que nasce ictérico, ele toma... Como é que é o nome? Violeta. Daquelas roxas lá? Violeta. Quem sabe aí? Fototerapia. Fototerapia, obrigado, é isso aí mesmo, tá? Isso, eu só estou falando da fototerapia porque ele lhe falou que o rosto pode apresentar, tá? Se eu estou vendo já a coloração do rosto dele, eu vou partir para o olho dele, tá bom? O que eu vejo? A conjuntiva dele. Aí eu vou ter que entender de anatomia ocular. Outra pancada. Cara, esclerótica, conjuntiva, íris, a pupila. Tudo te dá informação de uma doença. Eu vou pro básico. Esclerótica, essa carinha de cima, é a esclerótica
esqueci a de cima, de baixo é a bulbar, tá? Esclerótica conjuntiva, alguma coisa assim. Independente do nome, você tem a de baixo e de cima. Então, ó, dá licença, tá? Eu não vou fazer literalmente nele para não machucar, minha mão tá suja, eu não lavei. Mas eu vou pegar a pálpebra dele e subir, tá? E vou levantar, vou fazer em mim. Eu vou saber como é que tá. Se tá vascularizado. Por exemplo, o meu olho, eu tenho um problema no olho, tá? Eu uso um colírio X para não aumentar uma carninha. Mas às vezes, quando eu estou tomando muito sol ou quando eu estou nervoso, vocês vão ver que no meu olho esquerdo e no direito nasce uma carne lá na entrada lacrimal e vem para a pupila, tá? Às vezes agora dá para vocês verem uma carninha branca, tá? Ela não está vermelha, tá? E arde, e dói, tá? Incha. Então eu faço esse examezinho para identificar alguma alteração, tá bom? Pterígio. Tem catarata também. Eu vou ter catarata, certeza. Pterígio ele vem juntando com catarata. E aí eu também abaixo, né, a pálpebrazinha dele. Se tá bem branquinha, a gente já começa. Eu estou falando um exemplo, tá? Tem várias demandas. A gente constata anemia, como a Michele falou. A gente não constata anemia, a gente sugere. Porque daí a gente já vem com perguntas. Como é que tá? Tá tudo bem? Tá fraco? Você tá andando legal e tal? Se estiver bem amarelinha, ele pode ter uma baixo vitaminose, tá bom? Até mesmo de uma vitamina A, uma vitamina que faz todo o processo do olho, tá bom? Eu vou querer ver o olho dele em si, tá? Se tiver alguma alteração, a gente procura que alteração que é. É esclerótica, toda a parte branca dele, tá bom? Quando o Michele falou da lanterninha, a gente pode fazer dentro da neurologia, da avaliação neurológica, ou no cabeça e pescoço. É de você ali, tá bom? A gente quer saber o quê? A gente quer saber se vai ser isofotoreagentes, tá? É uma identificação quando eu dou iso igual, né? Os dois olhos. Foto, luz, reagente. Ele está reagindo à luz, tá? Por quê? Porque nessa pancada diagnóstico, né? Mas eu consigo fazer uma sugestão de diversos problemas do sistema nervoso central, tá bom? Sistema nervoso simpático, por exemplo, que faz uma midríase. Então, quando eu coloco a lanterninha, eu peço para ele fechar os olhos, deixo a lanterna ligada e faço, agora abre, e ela dilata e contrai, ela está fotoreagente, tá? Se eu faço no outro olho, fotoreagente também, olhos, isofotoreagente. Então vamos lá, cabeça sem alteração, mas apresentando boa distribuição capilar, sem nódulos, sem retrações, esclerótica conjuntiva, sem alterações também, isofotoreagentes. E aí eu vou já a acuidade. A acuidade é o nome que se dá se ele tem a habilidade de ver ou não, tá bom? Tem várias técnicas para fazer. O livro ele aborda uma, né? A gente coloca uma mãozinha sem apertar o olho. Não, relaxa. Mas se for sobre a aula, dá pra gente participar, pô. Todo mundo quer saber também, se for de alguma coisa. Pode ser foto motor direto ou foto motor indireto? Ele é do nervo. Nervos que vão trabalhar. Eu não sei. Fiz uma pergunta. Paciente caiu. Paciente no momento, ok. Falta de vitamina. Acho que é falta de alimento. Meu Deus. Não, é quando você coloca a lanterna. Se ela dilata ou se Ela vai fazer isso, né? Automaticamente é direto. Quando um lado faz, o outro não, eu fico indireto. Unilateral também. Você tem que usar um plano técnico para quem for ler. Tá certo. Professor, quando tem, vamos supor, infecção das glândulas. Vamos chegar lá. A infecção da glândula, quando está alta, ela dá também atrás da pálpebra do olho o conjuntivite. Devido A à tireoide infecção daqui, também. ela sobe, ela vai dar o conjuntivite. Que a gente não, visivelmente, na hora você não vê. O que Mas a gente você não vê vê? você vê pela lagrimação que tem, que você vai ver que Você é não a vê o quê? conjuntivite. A infecção.
No os olho, gânglios a gente vai não ter- sente. Então, você não vai ver. Por isso que é legal bater esse papo e entender. Eu vou chegar lá nos gânglios, tá? Pois é, mas por causa daqui, vai saber a infecção Justamente. nos olhos. A infecção vai ser no olho. E vai pode, vir na ser, garganta. e pode ser em outros lugares, tá? Os glândulos, aí identifica, o que eles fazem? Cada parte do corpo, a gente tem glândulos nas axilas, nas virilhas, e também na parte anterior, média, tá bom? Isso é a minha tireoide. Tá? Mas acima da tireoide, a gente tem os glândulos, tá bom? Se os meus glândulos estão aumentados, alguma coisa do meu rosto está prejudicada, tá bom? Se eu tiver os glândulos na virilha, por exemplo, o homem geralmente machuca a perna, né? Um pouquinho aumentado. Mas é uma boa observação. O que eu quero passar para vocês é que cada um vai trazer alguma coisa que leu. E isso é um aprendizado. Porque vai ter coisas que eu não vou lembrar e não vou saber, tá? Como eu falo, de um jeito, os glândulos e a tireoide. O que eu li na tireoide hoje, só para poder falar, ela modifica o corpo inteiro. Então, para quem fazer o trabalho da tireoide lá da professora, é importante falar, tá? Vamos focar aqui então. A acuidade auditiva, a acuidade visual, preservada ou prejudicada, tá? Eu fecho o olhinho do Cauã sem apertar, tá? E você, uma pergunta simples, você consegue observar bem as pessoas? Posso colocar um número também, mas eu quero... Antes, se ele está consciente, se ele está orientado, ele vai me falar, ele não é um senhorzinho de idade. E, eu estou vendo mais ou menos o quê? Eu já pergunto diretamente. Beleza. Tranquilo. E aí o Cauã fala para mim, olha, eu consigo enxergar bem com o meu olho esquerdo, mas mal com o meu olho direito. Então a acuidade visual esquerda preservada, né? A acuidade visual direita prejudicada, tá bom? A gente só quer saber, depois a gente vai pesquisar o que está acontecendo. Foi um trauma, foi um glândula aumentado, né? A gente vai fazendo esse movimento. A gente também tem, para saber o direcionamento do globo ocular. No livro fala de um jeito, tem gente que fala outras, coloca uma luzinha, né? Mas eu posso só para saber se movimentação. Por quê? Eu consigo descobrir. É outra situação. Alguém vai saber alguma doença diferente, mas eu consigo descobrir. Se ele tiver com o olho vidrado, é hipertireoidismo. Se ele tiver Alzheimer, Parkinson, tá? Eu consigo descobrir um monte de doença, tá? Que ele tiver. Então, eu faço um acompanhamento, tá? Olha do ponto do meu dedo, tá bom? E ele acompanha, tá? Os dois lados, para cima e para baixo, tá bom? Se ele não acompanha, a gente relata também que ele tem não esqueci o nome da palavra, mas a gente pode colocar como um acompanhamento visual alterado, ou inadequado, tá? A gente então fez o olho, tá? A gente vê toda uma face, é claro que se ele tiver cicatriz aqui, tá, um hematoma, a gente também vai relatar. A gente parte para a orelha, tá bom? A orelha, a gente tem parte externa, a média e a interna. Aí a gente tem uma pancada de situação, otite médio, otite interno. A gente tem um monte de doenças dentro da orelha, tá? O que eu quero saber da minha orelha? Também a acuidade auditiva. Mas é óbvio que eu também vou enxergar o pavilhão auricular, tá? Aí entra, se eu tiver no ESF, vou lá na salinha do médico, pego o otoscópio e dou uma olhadinha, tá bom? Eu abro, vejo se tem sujidade, presença de cerume em pequena, média ou grande quantidade. A gente sabe que o cerume é bom para proteção, mas em excesso ele é prejudicial. Bom, e como vocês vão perceber em excesso? Hã? Da audição. Aí a pessoa tem que fazer a lavagem. Ele é até alimentar, sabia? Tem gente que o bicho come o cerume em si, tem um pouquinho de proteína, tá? Mas ele tem a proteção, um pouquinho, para não entrar sujidades. A cera não é uma cerinha, tá? Então a poeirinha ela vai parar um pouquinho, tá? Digamos, não é cópia, né? Mas o pelinho do nariz ele serve para umidificar o ar, tá? Para você respirar um ar quentinho, né? Úmido também, aquecer e também proteger. O cerume ele também tem essa proteção. Só que quando é em excesso,
eu vou fazer, já deve ter acontecido com alguém. Quando tem um pouquinho de cerume, muito, você deita de um lado e você vê devagarzinho, você sente devagarzinho movimentando e você vai coçar, entendeu? Coça a orelha. É o cerume, tá? O cerume, ele não é coceira paralisada ali, mas a gente só quer identificar para saber, presta atenção, além de doença, se uma pessoa tem uma quantidade de excesso de cerume, como que eu posso já, com o pensamento reflexo crítico de um paciente? Às vezes ele tem uma má higienização corporal. E isso vai influenciar lá dentro da casa dele. Tá? Eu tenho que imaginar um monte de coisa, tá bom? Então, mas eu estou só fazendo exames. Então, eu vejo que ele tem pequena quantidade de cerume, né? Pavilhão auricular normo implantado, tá bom? Porque às vezes pode ter uma orelhinha maior do que a outra e tal. Eu também pergunto para ele se ele está com a acuidade auditiva legal, se eu ouvo bem dos dois lados, tá? Eu estou fazendo perguntas diretas assim, porque o Cauã é um adulto. Idoso a gente pergunta de um jeito, criança a gente tem que fazer um teste. Vai perguntar para a criança, né? Ai, tô tio, não tô. De vez em quando só. Ontem eu não escutei, hoje eu estou escutando, entendeu? Isso com o adulto é o jeito de conversar é diferente e as técnicas são diferentes também, tá bom? Então, o que faz geralmente a criança? Espirometria, não, audiometria, né? Aquele barulhinho, o outro e ali e tal. Mas vamos lá, então tá com a orelhinha nova implantada, né? Sem alteração, presença de ciúme, em pouca quantidade. Eu quero. O principal é se ele está ouvindo, tá? Esse é o principal. Bom? Eu sinto um zumbido, labirintite, então a gente consegue dar uma sequência. O olho principal é se ele está enxergando bem, tá bom? O principal, dentro do livro vai estar uma pancada, tá bom? Olho, ouvido, nariz, tá bom? Cavidade nasal, a gente não chama de nariz, né? Cada livro vai falar uma palavrinha diferente. A gente chama de cavidade nasal. A cavidade nasal dele, quando a gente for investigar, a gente tem que dar a gente vai ter uma espátulazinha, né, de abaixador de língua, tá bom? Eu peço para levantar um pouquinho, porque eu não vou abaixar, né? Eu peço para ele levantar. E aí eu consigo ver o hóspede, né, que é a entrada do nariz dele até lá no fundo da boca, tá bom? Eu higienizado a minha mão, não vou pegar, tá? Eu levanto um pouquinho o nariz dele, e só com uma pontinha eu faço um movimento aqui para mim ver se ele está com a cartilagem, tá? E depois eu venho com a mão, tá bom? Para saber se já foi quebrado, se não foi, se tem algum hematoma, se não tem. E aí eu peço para ele fechar uma narina, uma das narinas, né? E para ele respirar profundo. E depois com a outra também. Dá para detectar adenoide, né? Também, tá? Também, adenoide, principalmente, adenoide a pessoa já vai falar, tem adenoide, tá? Isso já consegue. Desvio de septo também, prejudica a respiração. Se prejudica a respiração, prejudica a circulação sanguínea. Se prejudica a circulação, se prejudica a circulação sanguínea, prejudica a hemoglobina, fraqueza, tontura, e tudo isso vai acarretar, tá bom? E eu estou relatando, tá? Acuidade visual preservada, bilateral, acuidade auditiva preservada, bilateral, tá bom? Vou para a boca dele, tá? Primeira coisa que eu vejo, pessoal, ele vai abrir a boquinha dele. A gente não é dentista, tá? Você não precisa saber a quantidade, se tem 32, 42, quais são os molares, incisivos. Você tem que identificar a alteração, se tem cárie ou não tem, tá? E aí, se tiver cárie, você pode falar, cárie nos dentes, depois quando você estuda, você vai lembrar pré-molares, molares, incisivos, caninos e tudo mais. O momento não é agora de falar disso, vocês têm que procurar na residência 6, tá? Mas se tem cárie no dente, vocês vão errar com qual dente, acabou. Se não sabe se tiver no postinho, tá tempo, na moralzinha, de procurar no Google, né? Beleza, putz, qual dente que é e tal, tá bom? Mas eu quero saber se tem alteração, tá? Com outro abaixador de língua, tá bom? Ou com uma luvinha estéreo não, com uma luvinha de procedimento que não é tão legal, né? Mas
com a baixa da língua fica melhor. Eu vou dar uma olhadinha na bochecha dele, nas duas. Eu vou visualizar toda a cavidade oral dele, tá? A cavidade oral, por exemplo, eu olho a gengiva. Uma gengiva hiperemeada. Hiper é muito, tá? Meada, a gente fala de coloração, bem vermelha, tá? E aí eu vou questionando, fazendo algumas perguntas. Os escovam os dentes quantas vezes por dia? 3 de manhã, almoço e antes de dormir, tá? E tem alguma alteração? Eu nunca pergunto, tá tudo bem com escovar os dentes? Ou tá tudo mal? Tem alguma alteração? Sai um pouquinho de sangue. Ao escovar os dentes, apresenta... não é uma hemorragia, né? Mas é um sangramento em pequena quantidade. Relato. Porque daí, o que ele pode ter? Uma gengivite, digamos, né? A gente não é médico, tá? A gente não receita nem nada. Mas a gente coloca só o que está de alteração. Não que tenha uma gengivite. Tá entendendo? Tem um sangramento em pequena quantidade. Eu escovar os dentes, tá? A gente também, a gente chama de comissuras, se eu não me engano, tá? São cortezinhos no canto da boca, tá bom? Cortezinhos. Às vezes é normal para uma pessoa que está desidratada, tá? Ela tem uma boca seca. Você pode ver pacientes em estado terminal que estão respirando pela boca, por exemplo, dá um pouquinho de gosto de beber água, a boca fica toda seca e descascando. O Cauã não tá. Mas se ele tivesse assim, eu já poderia. Aí a gente tem diagnóstico de enfermagem aqui no outro livro que fala sobre desidratação, tá? Mas no caso eu só quero identificar a alteração. Não vou fazer diagnósticos de enfermagem nele, que é na segunda etapa. Eu estou só fazendo anamnese exame físico. Primeira etapa. Quais são as 5 etapas da SAI? Se eu perguntar hoje na prova. Chega já, né? Então vamos lá, gente. Por isso que a gente tem que lembrar. Inspeção, anamnese, exame físico, diagnóstico de enfermagem, implementação, planejamento e avaliação. Vocês vão ter que saber isso obrigatoriamente, tá? A SAI, as 5 etapas da SAI, tá? A gente está fazendo a primeira etapa, cabeça e pescoço, tá bom? Então eu vi o olhinho dele, tá tudo certo. Eu vi o ouvidinho dele, também tá tudo certo. Tá? A boca dele, a língua, geralmente, ela tem que estar levemente esbranquiçada. Se eu tiver aquela língua toda branca, tem um termo, uma língua saborosa, que a gente chama, tá bom? Hálito também. Putz, eu vou... Todo mundo conhece o cheiro de acetona, né? Acetona. Não é o cheiro em si, mas quando você está conversando com o paciente, é uma maçã azeda, uma maçã podre, um vinho, não é um vinho. Eu não sei descrever para vocês. Cheiro forte é diferente de cheiro cetônico, tá? E eu estou conversando com esse paciente e ele tem um hálito cetônico, diabetes, tá? Cetoacidose e diabetes, a gente, só do hálito dele, tá? Então eu vou falar assim, nossa, está fedendo? Não. Mas dali eu pergunto, você toma metformina? Você toma glimiperida? Eu não vou assustar ele. Você tem diabetes, por exemplo? Você toma algum tipo de medicação? Eu tomo isso ou aquilo. O jeito que eu pergunto, eu quero que vocês entendam, vocês têm que ter um manejo, tá? Existe um protocolo, mas nesse protocolo vocês têm que sambar nele, tá? Se vocês sabem que está com hálito cetônico, vocês têm que poder, por exemplo, solicitar um teste glicêmico dele, de cara, tá? Gente, todo mundo assinou o negócio aqui? Assinou, Cauã? Então, beleza, assinaram, tá? Se estiver dando a hora e tal, fique à vontade, tá? Eu também estou terminando aqui, só para a gente finalizar. O que eu quero dizer é que é isso. Então, ele não tem alteração oral nele. Por exemplo, lábios leporino. De cara, você não vai precisar olhar e vai só apresenta lábio leporino, né? Alguma alteraçãozinha a gente coloca, tá? Então, se ele tem cárie, se ele tem hálito, se ele tem halitose, que daí é um cheiro forte, é mau hálito mesmo. Então, o que eu faço com o outro enfermeiro? Pô, sabe escovar os dentes? Como é que você escova e tal? Enfim, mas primeiro eu estou no relatório, tá bom? Eu chego no pescoço dele, ele falou que a gente tem os glândulos, tá bom? São glândulos linfáticos. E aí, eu venho atrás do Cauã, dá licença, Cauã.
eu não vou sentir. Levanta o pescoço. Eu não vou sentir, tá? Ó, nessa região aqui, bem na viradinha do maxilar, tá? Eu não vou sentir. Eu só vou sentir se tem alteração, tá? Aumentados, glândulos linfáticos aumentados. Aí tem uma pancada que pode acontecer. Alteração na conjuntiva, né? Ele pode ter alguma infecção na meninge, tá bom? Ele pode ter uma meningite ali, por exemplo, tá? Os glândulos dele. Vocês não vão sentir normalmente, tá? Se sentir é porque tem alguma operação. O pescoço dele também é importante, tá? Êxtase jugular, quando tem um batimento cardíaco e a jugular ela pulsa junto, tá? É uma êxtase jugular. Isso pode dizer um monte de alterações também. Mas eu peço para quê? Que ele faça movimento. Coloque o seu pescoço vira até assim, do outro lado também, tá? Mas eu quero rotação, tá bom? Eu quero que você vire o teu pescoço até aqui, ó. Isso, vira mais. Beleza, agora vira para esse lado. Como é que eu relato isso? Eu preciso identificar se ele está com a mobilidade preservada. Ou você pode colocar, por isso que tem um técnico legal, mobilidade preservada, ou ângulos de 180 graus também preservado, porque ele não rodou o pescoço, né, 360. Ele fez 90 mais 90 para 180, tá? Então eu consigo entender que está tudo sem alteração. Mas a gente tem que entender o básico, sem alteração, para depois fazer que nem a Michele, a Lili, e pesquisa. Vocês não vão ter que saber o planeta Terra, gente. Escolhe uma alteração que vocês curtem. Tipo assim, eu ia pela tireoide. Tireoide modifica um monte de situação, tá? Até as pálpebras também, tá? Enfim, exame de cabeça e pescoço, ele é bem simplesão, do aspecto geral, assim, tá? Vocês não precisam de técnicas propedêuticas avançadas. Por quê? Porque você vai palpar e vai ver. Você não, quando tem ausculta, aí o pepino é grande, tá? É diferente. Aí quando a gente entrar para o cardiocirculatório, cardiorrespiratório, pode estudar. Vamos estudar. Sai dessa ideia. Volta de novo na sua posição. Cabeça, tá? Crânio. Se tem alguma alteração. Acuidade visual preservada ou prejudicada. Acuidade auditiva prejudicada ou preservada. Se ele tem hálito, se não tem. Se ele tem cárie, se não tem. Se a gengiva está com algum problema, se não tem. Você consegue ver de cara, né? O bochecha tem alguma afta ou se não tem, tá bom? Afta, ele está achando que é uma afta, mas vai ter um HPV, entendeu? Faz um teste rápido primeiro, tá na ESF mesmo e tal, e depois teste rápido realizado, sempre tem alteração ou com resultado negativo, tá bom? Num aspecto bem geral, quando eu falo bem geral, gente, eu não estou fugindo da regra não, tá? Eu estou dizendo que vocês fazem assim, vai lá e vê o tanto de coisa que eu não falei. Para vocês entenderem, tá? Vocês precisam saber tudo? Não, mas é só para vocês entenderem que tem mais coisas. Porque às vezes um examezinho ou outro, vocês vão falar, putz, eu vou dar uma olhadinha nisso. Se vocês forem enfermeiro de uma clínica oftalmológica e o doutor pede uma anamnese sempre, vocês vão ter que saber todos os membros de um olho, tá? Prisma, se não tem, como é que funciona a visão. Então, no aspecto geral, vocês vão mais no básico, tá? Esse é o exame no aspecto geral do cabeça e pescoço, tá? Combinados? Mais ou menos, né? Combinado não tá, mas mais ou menos, tá bom? E aí, depois vai vir um pepino, que é... Eu vou escolher, se é cardiorrespiratório, eu acho que eu vou pegar cardiorrespiratório, que é mais suavezinho, e o cardiocirculatório, que é o tudo voadeira. Hã? Pra hora que vai semana que vem só, né? Então, eu jogo tudo lá, passo pra vocês. Pode ser? Pode. Ó, eu tô fudido, porque eu vou ver. Então, mas isso é bom, tá?